Então, o capítulo é o capítulo 6, ele é pequenininho. Mas o conteúdo que existe aqui dentro, a gente não precisa de ouvir mais nada, né? Quem prestou atenção em cada palavra que esse evangelho fala, é muito emocionante. Mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui para nós. Então, é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Advento do Espírito de Verdade. Primeiro, a gente precisa entender o que é advento. Advento é o aparecimento, chegada de alguém ou algo. É aquilo que começa ou se institui. Então, gente, aqui fala sobre a chegada de Jesus Cristo na nossa humanidade, né? A chegada dele foi tão importante para nós que a humanidade se dividiu. A vida antes de Cristo e a vida depois de Cristo, né? Antes a gente sabe, né, que Jesus sempre falava para nós que ele veio para dar seguimento na lei de Moisés. Ele não veio violar a lei, né? Mas ele veio continuar a lei. Ele veio dar continuidade à lei. E o que ele deixou para nós? Essa riqueza desse evangelho, dessas palavras. E como Allan Kardec é o nosso codificador da doutrina espírita, aqui o tempo todo Jesus fala sobre a reencarnação, né? Sobre a pluralidade das existências, né? Que a gente tem que morrer para nascer de novo, né? Que na casa de meu pai há muitas moradas, e a lei de causa e efeito da ação e reação, né? O que a gente faz nas vidas passadas, a gente vem para reparar, não só para reparar os erros, mas para evoluir também, né? Aprender com os erros do passado e aprender nessa vida também. E aqui também fala sobre um ensinamento que Jesus fala para os espíritos. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Em primeiro lugar, amai-vos. Se a gente não tiver amor em tudo e em todos, a gente não consegue fazer nada, né? O amor é a lei de Deus, é a lei divina. Então, primeiramente, a gente tem que aprender a amar. Não é fácil, né? Amar o próximo, os nossos inimigos, é difícil, muito difícil. Mas é só não desejar o mal, fazer uma prece, né, para os nossos, aquelas pessoas que não têm muita afinidade com a gente. É só a gente deixar eles lá, quietinho, desejar paz para eles, rezar para eles. Assim a gente evolui. Faz bem para nós e faz bem para eles, né? Este é o primeiro ensinamento. O segundo, espíritas, instruí-vos. Então, aqui fala. A gente precisa aprender a doutrina espírita. A gente precisa estudar. Quanto mais a gente aprende a doutrina espírita, mais a gente sabe de onde a gente veio, por que a gente está aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, e para onde a gente vai, né? Então, quando Jesus fala de instruí-vos, é isso. Vamos ler as obras do Allan Kardec. Um dos itens é esse, né? Vamos ler as obras, 5 obras do Allan Kardec. Tem tantos livros, tantas obras que a doutrina espírita deixou para nós. O Chico Xavier, Divaldo Franco. Nossa, são inúmeros, inúmeros. Aqui a gente tem uma biblioteca muito rica, né? Então, quem quiser pegar, pega, a gente anota ali na mesinha de entrada, o nosso irmão, né? E vamos ler, vamos estudar. Porque quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Não é verdade? Então vamos nos instruir, né? Para a gente poder saber o que a gente está falando, passar para os outros.
Porque a gente precisa levar a mensagem do Cristo. A gente precisa propagar a mensagem do Cristo. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente seja pescadores de almas. Ele quer que a gente passe a nossa paz para o outro. Né? Jesus sempre dizia, deixar brilhar a vossa luz. Então, que nós possamos ser luzes na vida das pessoas. Uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, de conforto. Escutar 5 minutinhos. Tem dia que a gente não está bem. Só da gente ficar quietinho, ouvindo aquela pessoa, ela já se sente aliviada. Não é verdade? E às vezes, é muito comum, depois que a gente ouve a pessoa que a gente não está bem, sair e os dois ficam bem. Porque nós somos troca de energia. Né? A gente troca de energia, a gente sente um alívio. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar o nosso conhecimento em ação. Nós precisamos levar, sim, a palavra de Cristo para a humanidade, para a nossa família, para os nossos amigos, no nosso trabalho. Né? Jesus, aqui no Evangelho, ele fala que ele é o médico das almas. E qual será o remédio que Jesus deixou para nós? Se ele é o médico, qual que é o remédio? O Evangelho. O Evangelho é o remédio para nós. Então, que a gente possa colocar o Evangelho todos os dias nas nossas vidas, no nosso coração, que nós possamos tentar praticá-los, praticar o Evangelho no nosso dia. Né? E aí, ele fala também sobre devotamento e abnegação. O devotamento é quando a gente descobre, né? Que a gente fala assim, que a gente já sabe como funciona a doutrina espírita, o que é a doutrina espírita. E a gente tem vontade de mudar. A partir daquele momento que a gente descobre de onde a gente veio, o que a gente veio fazer aqui, para onde que a gente vai, o que acontece? A gente tem uma vontade enorme de mudar, evoluir, né? Curar as nossas fraquezas, os nossos vícios físicos e morais, tentar aperfeiçoar, deixar que Jesus viva dentro de nós, né? Aí sim é a abnegação. O devotamento. O que é o devotamento, gente? É a disciplina. É você seguir, né, a lei divina. Porque a lei divina está na nossa consciência. Todo mundo sabe disso. Que as leis divinas estão na nossa consciência. O que falta é a gente seguir. E não é da noite para o dia, não. Por isso que existe várias vidas, né? Um pouquinho que a gente melhora, eu sempre falo isso. E essa é a verdade. Um pouquinho que a gente melhora no nosso dia a dia já é de grande valia para nós. Então vamos ser devotos. Vamos cumprir os nossos deveres como cristão aqui na Terra. É para isso que a gente veio nesse mundo. Somente para fazer o bem. Né? E aí, quando ele fala sobre o Espírito de verdade, quem vocês acham que é o Espírito de verdade? Jesus. Jesus é o Espírito de verdade. Ele pode vir com mensagens através de outros espíritos superiores, ou ele pode vir diretamente falar. Nesse caso aqui, segundo pesquisas de estudiosos da doutrina espírita, quando ele fala que advento do Espírito de verdade, nesse caso aqui, foi Jesus que ditou para Allan Kardec essa linda mensagem, que se encontra também no livro dos médiuns. Quem pegar para ler vai ver essa mensagem lá. Eu não me recordo em qual capítulo lá, mas essa mensagem também tem lá. Resumindo, meus irmãos, o Espírito de verdade é o amor de Jesus. Então que nós possamos ir para as nossas casas um pouco mais instruídos, aliviados, porque aqui a gente aprende um com os outros.
na prática. A gente precisa estudar, mas a gente precisa viver também o Evangelho de Jesus. E que a paz de Deus permaneça com todos vocês. Meu Deus de paz, e que assim seja. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça aqui entre nós, nos nossos corações, hoje e por todo sempre. Que Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a espiritualidade maior que está aqui nos assistindo, que possa clarear a nossa mente, serenar o nosso coração, para a gente colocar essas palavras de Jesus no nosso coração. Que beleza do Evangelho de hoje, que é o advento do Espírito de verdade. Jesus veio, passou por esse mundo, com aquela simplicidade, com aquela humildade. Jesus, falar de Jesus, meus irmãos, a gente pode ficar aqui a noite inteirinha, 24 horas aqui, falando de Jesus. Quanto mais a gente fala de Jesus, quanto mais a gente olha o que Jesus faz para nós, aqui você fala, ainda tem muito que falar de Jesus. A gente vai falando, é tudo de bom, né? Porque nós temos que colocar Jesus no nosso coração. Jesus é bondoso, Jesus é caridoso, Jesus é sábio. As palavras dele são as palavras verdadeiras. É o que nós temos que pôr na nossa caminhada aqui nessa terra, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é que segura nós, é que põe a gente de pé. Porque sem os ensinamentos de Jesus, pode ter na certeza que não vira nada, não. Nós temos que ter fé, acreditar que nós temos um Pai lá em cima. E ele é incumbido com a bondade dele, com a sabedoria dele, nos carregar nós no colo. Porque Jesus carrega nós no colo 25 horas. Não é 24 horas, é 25 horas. Ele está atento. Às vezes a gente passa a vida muito tribulada, passa por enfermidade, passa por dificuldade, atravessa aquelas montanhas enormes, que as montanhas são as nossas dificuldades. Mas se você pôr Jesus na frente, calmar, serenar teu coração, orar, pedir para Ele, mas pedir, tirar aquela prece do coração, Ele vem correndo ajudar. Ele não deixa um filho nenhum dele sem Ele acudir. Às vezes nós esquecemos dele. Às vezes a gente lembra quando a coisa está feia, que a cruz está pesada no ombro, que você não está aguentando ali reerguer. Aí você fala, Pai, me ajuda. Mas Ele está ajudando, pode ter certeza. Nessa hora Ele está ali, ó, segurando na tua mão. Então vamos orar com o coração, fazer as nossas preces, ajudar aqueles irmãos que nos procuram, levantar aquele irmão que está caído no chão. Isso cabe a nós, obrigação nossa, espírita, de ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, amar a Jesus como Ele nos ama. Que Jesus ama todos por igual, e diferente de cor, de raça, de religião. Jesus não teve religião, não teve uma igreja para Jesus. Ele veio por esse mundo, curou. Jesus escolheu os 12 discípulos dele, os mais simplesinhos, os mais pobrezinhos, os mais humildes, para acompanhar ele. Pensa que a vida dos discípulos acompanhando Jesus foi muito difícil. A maioria morreu muitos velhos, né, já bem velho. Pedro era um dos discípulos que Jesus adorava, né? Só que Pedro era nervoso. Eu já li um pedacinho da passagem de Pedro. Pedro era muito nervoso, mas Jesus tinha uma paciência com Pedro. A hora que eles entrou naquele barco, naquele alto mar, tudo com fome, porque a vida de Jesus e dos discípulos foi muito difícil, muita pobreza, passava fome. Aí Jesus mandava eles estender a rede. Quando eles estendiam aquela rede, que
via aquele tanto de peixe. É que, olha, para você ver o tanto que Jesus é milagroso, né? Aí pegava aqueles peixes que eles iam jantar, né, saciar, matar a fome com aqueles peixes. Jesus não media dificuldade para cuidar de ninguém. Ele olhava por todos os discípulos dele, acompanhando ele. À noite eles iam orar, Jesus ia fazer o evangelho para eles, né? E a vida dos discípulos foi muito sacrificada, foi na pobreza. Mas Jesus teve paciência com os 12, olhou por todos, acudiu todos. Vamos fazer como os discípulos de Jesus, vamos ser humildes, vamos ser simplesinho, porque, meus irmãos, dessa vida a gente não leva nada, a não ser as caridades no nosso coração. Olha, o que é da terra fica na terra, a gente sabe quantas pessoas é aquela avareza. Quanto mais dinheiro tem, mais quer ter, mais guarda, mais quer guardar. Quantos carros zero na garagem, quanto de fazenda, quanto de terra. Às vezes não tem coragem de dar uma prata para o outro. Ele quer só guardar. É avareza, é ser apegado nas coisas materiais. E nós sabemos, meus irmãos, que não levamos nada dessa vida a não ser as caridades. Porque Jesus, quando a gente desencarna, que a gente deixa esse corpo aqui na Terra, Jesus não vai perguntar para você lá o que você tinha aqui na Terra, se você tinha uma religião, se você é espírita, se você era católica, se você tinha uma escolaridade, se você tinha muito dinheiro. Não. Jesus só te pergunta, o que você fez de bom para os teus irmãos lá na terra? Aí é que a coisa é feia, né? Por isso que eu falo, meus irmãos, enquanto a gente está aqui nessa terra, vamos aprender e colocar o Evangelho de Jesus no nosso coração. Vamos fazer o bem, vamos fazer caridade, vamos tentar dar o nosso melhor, porque a gente não é 100%. Nós somos ferramentas imperfeitas, nós somos cheios de defeitos. Mas vamos a cada dia dar um pulinho para frente, dar uma melhoradinha, subir um degrauzinho, mas com o Evangelho de Jesus no nosso coração. Mas, olha, meus irmãos, por isso que a gente deve fazer o bem. Faça o bem sem olhar quem, faz caridade. Olha, visita os nossos irmãos enfermos nos hospitais, ora, nos asilos. Tá? A gente está muito a desejar, a gente precisa muito fazer isso. Trocar as energias, levar uma energia boa para os coitados que estão lá naqueles asilos, que é aquele semblante triste. Olha, quanto de irmão que precisa da nossa prece, precisa da nossa ajuda. Vamos ajudar. Vamos estender a mão, vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo aqui. Essa oportunidade é única. Nossa, mãe, nós temos que correr mesmo contra o tempo. Então, olha, hoje é quarta, amanhã já é quinta e depois já é sexta e vai indo, aquele corre dali, corre. Nós temos a vida nossa está muito acelerada. E aí é que a gente se preocupa, vem muita doença. Vai desencadeando doença, infarto, câncer, né? Essas doenças, mal de Alzheimer, e lá vai acumulando doenças, os hospitais cheios de doença, misericórdia, mas vamos acreditar que Jesus é o médico dos médicos. Jesus cura, Jesus é milagroso, Jesus é poderoso. Eu sempre falo, aonde Jesus passa, nada embaraça. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa leitura é do Espírito de verdade. Que leitura que a gente tira só aproveito, só aprendizado dessa leitura do Evangelho de hoje. Porque o Espiritismo está aí. E que a doutrina espírita seja propagada nos 4 cantos desse planeta Terra. Nós estamos precisando muito de ouvir
o Evangelho de Jesus, ouvir e pôr em prática. Não adianta nada que a Águida falar a língua dos anjos, tiver o dom da profecia e não fazer caridade, nada adianta. Vamos fazer o bem, sem olhar quem. É isso que Jesus quer de nós. É isso, ele pede nas leituras das palavras dele. Faça o bem, perdoa os nossos irmãos, vamos perdoar. O perdão alivia. Quando você tem alguma pendência com algum irmão, enquanto está encarnado, chega perto dele, pede perdão, explica a situação, porque enquanto a gente está aqui, porque quando desencarna o espírito, depois que ele desencarna, vocês não têm noção do que um espírito tem capacidade de fazer com os nossos irmãos. Tira o sossego. Nossa, ele fica ali, se ele não pode com você, que às vezes você tá mais com o corpo mais fechado, mas vem um filho, vem um parente, né? E fica ali ferroando. Olha, vamos reconciliar-vos com os vossos irmãos enquanto a gente está aqui nessa terra, a caminho aqui, tudo junto, porque depois fica difícil. E eles vêm cobra, às vezes eles vêm 7, aí vai, pega um, pega outro, e você fica desorientado. O que tem que fazer? É ir no centro, assistir às reuniões e tomar o passe. Porque à medida que ele vem, o irmão vem, toma um passe, ele, às vezes aquele vem acompanhando ele, fica quietinho aí, esperando, né, o Evangelho de Jesus, a abertura da reunião, para que eles encontrem a luz, né, para não prejudicar os nossos irmãos. Mas o Espírito tem capacidade, se ele voa, ele passa na greta da fechadura da porta, ele atravessa uma porta fechada, ele tem toda a força para prejudicar os nossos irmãos. Então, por isso que nós temos que orar. Orar, fechar o nosso corpo, pedir a Deus muita proteção, rezar para os desencarnados, que eles precisam da nossa prece. O alimento dos espíritos é a prece, é a oração. Né? Você tira aquela oração do coração e dirige para aquele irmão. Os espíritos precisam muito da nossa oração. Ore, meus irmãos, ore com o coração. Vamos ter paciência com as dificuldades, com as enfermidades, com os problemas que vêm. E com fé em Jesus, você vence todos os obstáculos, as enfermidades. E todo mundo tem que passar por aquilo, mas que nós tenhamos fé e paciência para superar as dificuldades. Allan Kardec indagou os espíritos de luz o que determina a duração do sofrimento do homem na Terra. Eis a sábia resposta: o tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcionais ao grau de pureza do espírito, a duração é a natureza dos seus sofrimentos, que dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Quando a gente melhora por dentro, a vida melhora por fora. E nesse contexto que podemos entender essas palavras de Jesus, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim seja lançado na prisão. E verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagar o último centavo. Fica aí essa pergunta, essa resposta de Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, que deixou esse aprendizado, essas palavras santas para nós pôr em prática, né?